Feche seus olhos, vamos falar com Deus, mais uma vez, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Estamos aqui com as mãos erguidas, certos das Tuas bênçãos, do Teu cuidado e zelo por cada um de nós. E por isso, Senhor, abrirmos a Tua palavra mais uma vez nessa noite, que a figura humana saia de cena e Jesus Cristo possa ser unicamente exaltado aqui nessa noite. Amém, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. E usa como mero instrumento, através da Tua misericórdia e graça, que a Tua mensagem separada em Tua palavra possa alcançar nossos corações com poder, nos ajudando e nos impulsionando a sermos mais parecidos a Cristo Jesus. Amém. Nos abençoe nesse momento, impressiona a nossa mente. Através da Tua graça, oramos em Cristo Jesus. Amém. Muito boa noite a todos. Boa noite. Eu espero que você tenha tido um dia de bênçãos, de atividades, de cuidados do Senhor. E que bom que você veio aqui nessa noite e mais nesse quinto dia em que estamos reunidos. Vai chegando o final da semana, os últimos dias em que estamos aqui. Teremos ainda lindos momentos espirituais, uma festa espiritual separada e uma celebração linda no sábado que teremos pela manhã, teremos pessoas diversas sendo batizadas. Hoje nós teremos uma pessoa de maneira muito especial que está entregando a sua vida a Cristo Jesus também. E, enfim, a gente louva a Deus por ver a palavra do Senhor alcançando corações, alcançando vidas. E eu espero que você tenha sido abençoado por aquilo que Deus falou ao seu coração durante esses dias. No primeiro dia, fazendo uma retrospectiva, eu sempre gosto, quem sabe nem todos puderam estar todos os dias, mas apenas pontuando, nós nos lembramos dentro do grande conflito em que nós estamos vivendo. O primeiro tempo em que eu trabalhei com vocês é que precisamos entender que as batalhas que temos e que enfrentamos em nossas vidas não são nossas. A palavra de Deus nos lembra de que a batalha é do Senhor. E é através das nossas limitações, é através do reconhecimento de que não temos forças com as nossas próprias mãos, que damos espaço para a atuação do Senhor, e é nele que somos mais do que vencedores. Não é sozinhos que enfrentamos batalhas, que ganhamos lutas, dando a condição para que o Senhor Jesus possa vencer por nós, reconhecendo que somos meros pecadores. Na segunda-feira, eu falei da maior arma que pode vencer batalhas, que é o poder da oração. Eu compartilhei com vocês aqui de que para nós lutarmos essas tremendas batalhas que enfrentamos em nossa vida e que vão desde aspectos pessoais e que vão em todas as áreas da vida, nós precisamos entender de que para vencê-las, nós precisamos da armadura do Senhor. E não é com a nossa experiência ou com a nossa competência, de joelhos no chão. A oração é a maior arma que nós podemos ter contra os ardis do inimigo, e através da oração que nos colocamos nas mãos de Deus e damos abertura para que Ele possa agir. Uma vida sem oração é uma vida tremendamente perigosa. Uma vida de que negligencia a oração é como estarmos dentro de um campo de batalhas complicadas. Eu me lembro que eu disse isso a vocês. No terceiro dia, a gente trabalhou a importância de entendermos, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e permitimos a atuação de Deus ser a que vai dirigir a nossa vida, quando permitimos Deus ser bem presente em nossa vida, nós nos tornamos o Senhor. E ao pertencermos ao Senhor, aqueles que são do Senhor, não importa onde eles estão, Deus realiza seus grandes sonhos através deles, e as pessoas são abençoadas tremendamente por aqueles que a Ele pertencem. Aonde eles estão, Deus atua, Deus usa, Deus faz com que possamos ser instrumentos de bênçãos para as pessoas ao nosso redor. E nos lembramos de que Deus é exagerado em abençoar seus filhos. Amém, Senhor. Até porque as bênçãos não são somente para nós, nós somos canais de bênçãos para todos ao nosso redor. E ontem nós entendemos, ao abrirmos a palavra de Deus, de que apesar de sermos do Senhor,
apesar de estarmos buscando o favor do Senhor e sermos dele, não estamos isentos de dificuldades, tempestades, tormentas, problemas em nossa vida e provações. Vimos ontem de que provas são tremendas oportunidades para estarmos mais maduros e vermos a libertação do Senhor. Existe uma música que diz assim: eu te louvo, Senhor, pelos picos e pelos montes dessa vida, mas eu também te louvo pelos vales, Senhor, porque se não fosse pelos vales, eu não reconheceria o poder libertador e restaurador de meu Jesus. Ontem compreendemos de que aqueles que são do Senhor podem passar por provas, por tormentas, por dificuldades nesse mundo, pela sua fé ao Senhor. Mas aprendemos de que Deus não nos prometeu que estaremos isentos de dificuldades nessa terra, mas Ele prometeu que nunca nos abandonaria, nunca nos deixaria sozinhos. E Ele nos dá forças suficientes para vencermos as lutas que enfrentamos e vencermos provações. E a promessa do Senhor é que em breve todas essas aflições farão parte apenas de um passado. Em breve, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A dor, a morte e a tristeza farão parte apenas do passado. Essa é a promessa do Senhor. Hoje eu quero falar do tamanho da graça de Deus em nossa vida. Eu quero falar do perdão do Senhor e a expectativa que Deus tem ao sermos alcançados pela graça dEle, alcançados pelo perdão dEle. Ele espera de que possamos imitá-lo com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque talvez eu fale para pessoas que durante essa semana se aproximaram ainda mais do Senhor. Durante essa semana, puderam compreender ainda mais, dentro do contexto do grande conflito, aonde você está, quais são essas realidades dentro desses temas todos. E talvez muitos de nós possamos nos sentir, e somos sim pecadores, talvez indignos da graça do Senhor, mas hoje, a palavra de Deus quer nos mostrar de que apesar de sermos indignos, Deus nos oferece a graça, a restauração dele, e um novo coração, se assim permitirmos. E um dos maiores testemunhos de transformação de que a palavra de Deus apresenta, e eu quero iniciar dentro desse testemunho, é exatamente o apóstolo Paulo. Quando nós vamos à carta aos Filipenses, no capítulo 3, os versos 13 e 14, nós temos o testemunho de um dos maiores instrumentos de bênçãos e plantadores da igreja no Novo Testamento, aonde nós vemos o que Deus pode fazer de um perseguidor a um tremendo defensor da fé. Paulo não fala por casualidade essas palavras. Quando nós vamos a Filipenses, no capítulo 3, nos versos 13 e 14, o próprio apóstolo Paulo dá o sentimento e o seu testemunho de vida ao falar: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você conhece a história desse tremendo apóstolo, esse tremendo defensor da fé? Paulo não tinha sido assim sua vida toda. Você conhece a sua história. Paulo sabia porque dizia essas palavras. Paulo representa muitas pessoas desse mundo de que quando voltam-se ao seu passado, não tem nenhum orgulho. Paulo representa pessoas que sofrem por terem ido longe demais, terem cometido pecados hediondos aos olhos do Senhor e da humanidade. E Paulo não tinha nenhum orgulho do seu passado. Você conhece a história desse fariseu, de que havia sido criado e moldado aos pés de Gamaliel e era um tremendo defensor da lei e da palavra de Deus. Paulo, anteriormente chamado de Saulo, ele dizia essas palavras porque ele fez muita gente sofrer, que eram seguidores de Jesus. Paulo, quando ele diz: e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele estava reconhecendo a graça, o perdão e a nova oportunidade que foi dada a ele, porque quando ele olhava o seu passado, ele não tinha nenhum orgulho. Se pudesse ter sido apresentado a Paulo, em muitos filmes existe essa máquina do tempo,
em que é prometida, onde a gente pode entrar nessa máquina do tempo e pode voltar ao passado, talvez todos nós, sem nenhuma isenção, se pudéssemos voltar ao passado, mudaríamos alguma coisa no passado. Talvez uma atitude impensada, talvez um erro que cometemos. Todos nós somos pecadores. Se tivéssemos oportunidade, seguramente voltaríamos ao passado e mudaríamos alguma realidade que talvez não nos traz boas lembranças. Mas essa tal máquina do tempo não vem, não existe. E é exatamente por isso de que Deus nos lembra de que Ele pode fazer tudo novo, se nós permitirmos, porque Jesus pode fazer nova todas as coisas. É isso que diz a palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos lembra de que Paulo não tinha nenhum orgulho do seu passado, porque ele mesmo reconhece no livro de Atos: eu persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Muita gente havia sofrido nas mãos de Saulo, o seu antigo nome. A mudança desse líder foi tremenda, de que não foi necessário, ou seja, foi necessário não somente uma mudança de atitude, mas foi necessário uma mudança do seu próprio nome, para que as pessoas pudessem entender de que ele era uma nova pessoa em Cristo Jesus. Muita gente sofreu pelas mãos de Paulo. As pessoas perderam suas vidas. Você lembra do martírio de Estevão e outros tantos que esse homem perseguiu, entendendo que estava fazendo a vontade de Deus. Mas um dia ele estava indo a Damasco e ele queria buscar mais gente lá. E a palavra de Deus nos conta da transformação da vida desse perseguidor do próprio Deus. Eu nunca me esqueço, há muitos anos atrás, de um jantar de namorados lá no NASP. Eu sei que tem filhos de alguns que estudam ali. Eu me lembro de que eu estava participando de um jantar de namorados. E eu tinha um amigo que mora hoje no Espírito Santo, o nome dele é Saulo, e a gente chamava ele de Saulinho. E em algum momento era comum os namorados mandarem suas declarações de amor para as namoradas, e alguém estava no microfone. E quando alguém estava no microfone, chegou um bilhetinho. E a pessoa até deu uma risadinha antes de ler o bilhete. E o bilhete estava escrito assim, falou: Saulinho, é para você o bilhete. E disse assim: Saulo, Saulo, por que não me persegues? Era o recado de alguém naquele dia para o Saulinho. Mas naquele dia da história verdadeira de Paulo escutou exatamente o contrário disso. Paulo escutou o próprio Senhor Jesus. Na verdade, Saulo escutou o próprio Senhor Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ficou completamente cego. Durante 3 dias ele teve tempo suficiente para avaliar quão longe havia ido. Durante aqueles dias, ali em Damasco, Saulo, ele reconheceu que havia ido longe demais. Saulo pensou de que não havia mais solução para a sua vida. Saulo entendeu de que ele havia perseguido o próprio Filho de Deus. Mas eu quero lembrar a todos que aqueles que estão aqui nessa noite, não há um lugar em que você possa ir e que Deus não tenha graça suficiente para lhe alcançar. Transformar a sua vida, para poder trazer aos braços dele. Durante aqueles dias, depois de 3 dias cego, Deus levanta um homem de Deus chamado Ananias e o chama para não somente restaurar a visão de Saulo, como também para fazer um convite a ele. E Ananias vai até onde estava Saulo, cego. E agora Ananias, em nome do Senhor, ele faz Saulo recobrar a visão. E agora ele faz um convite em nome do Senhor. Ele diz: Saulo, Deus tem agora não somente um novo nome para você, Deus tem uma missão para você poder cumprir. Deus quer que você seja um defensor da palavra de Deus. Deus quer que você seja um defensor da fé. E agora Saulo, ele não entende o contexto dele como eu. Eu que martirizei pessoas, eu que fui longe demais, eu que sou um assassino, eu que persegui o próprio Deus. Como posso eu ser um defensor da fé? E sabe, naquele dia Ananias fez um convite a ele. Ele disse: você pode renovar tudo exatamente nesse momento. Tudo pode ser novo para você. Eu sei que você não pode voltar ao seu passado. Mas Jesus, pela graça e pelo sangue dele,
pode renovar toda a sua vida. E o apelo que Ananias fez foi isso. E agora, o que você está esperando? Você pode começar tudo de novo. E ele disse: levanta-te, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Queridos amigos, naquele dia, Saulo foi batizado em Cristo Jesus. E ele, de um assassino, de um perseguidor de cristãos, Saulo se transformou em Paulo, um dos maiores defensores da fé. O homem que dedicou o resto da sua vida em gratidão ao Senhor para poder defender o nome de Cristo Jesus. E plantou igrejas em toda parte e dedicou sua vida para a honra daquele que um dia deu a ele o perdão e a restauração. Talvez eu fale para pessoas nessa noite que se sintam da mesma maneira. Talvez eu fale para pessoas que sentem mochilas pesadas nas costas por um passado em que não se ouviram. Como poder se perdoar? Como poder recomeçar? Esse mundo é marcado por pessoas que não se perdoam, ou que talvez também têm dificuldades para perdoar outros e que de alguma maneira lhe afligiram. Basicamente foram essas perguntas que um dia fizeram ao apóstolo Pedro. Os discípulos haviam sido altamente marcados e impactados pelo Sermão do Monte, aonde Jesus havia falado de que eles deveriam amar os seus inimigos, deveriam perdoar as pessoas, deveriam ser mais pacientes com aqueles que erravam. E entre as conversas entre eles, basicamente eles perguntaram: mas Senhor, como nós podemos dar um passo de fé para chegarmos a amar aqueles que nos ofendem? E dentro daquele contexto, a Bíblia nos diz que Pedro se aproximou de Jesus e fez uma pergunta. E naquele dia, quando nós vamos à palavra de Deus, a Bíblia nos diz, lá em Mateus, no capítulo 18, no verso 21, ali nós temos uma compreensão sobre o perdão de Deus, sobre o tamanho da graça do Senhor. E Pedro se aproxima de Jesus e ele fez uma pergunta: Senhor, até quantas vezes eu deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? E a Bíblia nos diz que Pedro faz uma sugestão aqui. E a sugestão era até 3 vezes. Talvez no contexto de hoje você pode pensar: puxa vida, Pedro, ele era duro mesmo, porque até 7 vezes, perdão. Pedro, ele sugere um perdão até 7 vezes. Qual o contexto? Por que Pedro sugeriu isso? Será que eles podiam perdoar apenas menos do que isso? Qual é a realidade do texto bíblico? Para isso nós temos que ir aos dias de Jesus para compreendermos por que Pedro disse essas coisas. E vou dizer mais: quando Pedro disse essas coisas, Pedro achava que estava abafando. Pedro achava que estava sendo tremendamente perdoador. E sabe por quê? Pedro disse, sugerindo perdoar aos seus inimigos, ou aqueles que pecaram contra ele até 7 vezes, porque naqueles dias, por uma equivocada interpretação do livro de Amós, capítulo 1, as pessoas nos dias de Jesus eram ensinadas pelos escribas e fariseus de que você deveria perdoar o seu semelhante no máximo até 3 vezes. Esse era o contexto da época. As pessoas, elas tinham um limite de graça através da sua vida. Você tinha uma responsabilidade perante Deus de perdoar as pessoas ao teu redor no máximo a mesma pessoa até 3 vezes, não mais do que isso. Quando Pedro se aproxima de Cristo Jesus, e quando Pedro se aproxima, ele quer demonstrar como ele estava agora mais paciente, como ele havia se tornado mais perdoador. A mensagem do Sermão do Monte havia alcançado o coração dele, e por isso que Pedro faz uma sugestão: Senhor, o Senhor disse que a gente deve perdoar mais, o Senhor disse que a gente deve amar mais os nossos inimigos. Então, quantas vezes a gente deve perdoar? Até 7 vezes. Veja, Pedro queria receber um elogio de Jesus perante todos os discípulos. Ele queria que Jesus dissesse: gente, escute aqui, olha Pedro me dá muito orgulho. Diga, Pedro, quantas vezes você vai perdoar o seu semelhante agora? Ah, Senhor, até 7 vezes. Pedro estava esperando ouvir esse elogio de Jesus. Mas Jesus disse o seguinte, quando nós vamos ao texto bíblico, a Bíblia diz que Jesus disse assim: Pedro,
Não te digo que até 7 vezes. Parece até que eu estou vendo Pedro, impossível como era. Ele dizia, ô Senhor, eu exagerei mesmo, Senhor. Meu Senhor, 7 é muito. Quem sabe 5 fica mais equilibrado. Mas Jesus disse, não, Pedro, eu não te digo que até 7 vezes. Mas quantas vezes Jesus disse? 70 vezes 7. Você tem ideia do que foi os discípulos ouvirem esse tamanho de perdão? Para quem havia sido ensinado desde pequeno de que deveriam perdoar no máximo até 3 vezes, ouvir da boca de Jesus que agora eles deveriam perdoar 70 vezes 7 vezes. Você já ouviu um tamanho de perdão dessa maneira? Você já ouviu alguém que teve que ser perdoado quase 500 vezes? Quando nós vamos ao livro de Lucas, a Bíblia nos diz assim, tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se por 7 vezes, se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, o que a palavra de Deus diz para fazer? É fácil perdoar alguém 7 vezes no mesmo dia? Você vai responder, você dá a resposta. Deixa alguém pisar no teu pé, você não se preocupa. Pisa no teu calo de novo, foi sem querer. Tá bom, presta mais atenção. Uma terceira, uma quarta, amigo, aí a paciência vai embora, não. Será que você não tem uma responsabilidade perante Deus, pela graça que um dia alcançou na sua vida, sendo você indigno, sendo você pecador, de fazer a mesma coisa daquilo que Deus faz com você? O que eu quero dizer a você, amigo, Deus não nos pede nada de que Ele já não fez ou não esteja à disposição de Deus. Se Ele nos pede, para que, se for necessário, perdoemos alguém que nos ofende, se for necessário 7 vezes no mesmo dia, você tem dúvidas de que Deus pode lhe perdoar, se for necessário, 7 ou mais vezes no mesmo dia, se você estiver genuinamente arrependido. Deus não impede nada de que Ele não possa anteriormente lhe dar o que Ele já não tenha colocado nas suas mãos. Até porque, amigos, deixa eu lhe dizer, tudo que Jesus nos pede, Ele já nos deu exemplo. Não existe nenhuma relação que possa ser saudável sem 3 atitudes muito claras. A primeira delas, amigos, não existe relacionamento que possa dar certo sem a negação pessoal. Você já viu um casamento onde só um se nega? 2 gostos, 2 mundos, 2 universos diferentes e só tem um que se nega. O outro faz sempre as vontades do outro, ninguém, ou um não está disposto a se negar. Que relacionamento dá certo quando existe só um que se nega? Para que qualquer relacionamento dê certo, há necessidade de negação pessoal. E você já viu o relacionamento que dá certo, sendo que ninguém se nega em favor do outro, não vai dar certo nunca. Você já viu o relacionamento que dá certo sem paciência? Sem a paciência necessária? Eu nunca me esqueço quando eu fui fazer uma semana de oração em Rondonópolis, há muitos anos atrás, e o pastor me contou de que ainda eu vi o burburinho de uma boda de 50 anos que havia acontecido uma semana antes de eu chegar para fazer a semana de oração. E é engraçada a história, porque o pastor estava empolgado na igreja com muitos jovens, e havia 2 velhinhos que haviam completado 50 anos de casados. Ele estava no sermão dele empolgado, ele se aproxima da Dona Maria, e diz, Dona Maria, 50 anos que vocês estão juntos. Perdão, ele falou primeiro para o seu José, eu não me lembro o nome deles, logicamente. Seu José, 50 anos de casado, vocês estão juntos, olha que bênção, no mundo e nos dias de hoje. A gente não vê mais isso. O senhor pode dizer qual é o segredo? E a história deles disseram que o seu José, não vou falar nada não. Aí o povo se assustou na igreja. Seu José, 50 anos de casados, o senhor não pode falar, não vou falar. Ele meio duro assim. Aí a Dona Maria que está do lado, parecia que sacudia na cadeira, doida para falar. Né? Maria já ficou sem graça. Dona Maria, tem segredo? Falou com a voz mais baixa. Tem. A senhora vai me pedir qual é o segredo para estar 50 anos juntos? Vou. E qual
qual é o segredo? Muita paciência. Melhor não perguntar mais nada. Mas ela não disse nenhuma mentira. Você acha que 50 anos de casados é necessário paciência só para ela? Não é necessário paciência para qualquer relacionamento. Porque nós não somos iguais, nós erramos. Você gosta de que as pessoas tenham paciência com você? Você tem paciência pelas pessoas que são próximas a você? E uma terceira realidade, amigos. Eu acho que nenhum de nós que estamos aqui tem asas ou caiu do céu. A palavra de Deus nos diz que todos nós somos pecadores. E se todos nós somos pecadores, todos nós precisamos do quê? De perdão. De graça. Não existe relacionamento que possa dar certo sem perdão. Se Deus pede isso para você, sabe por quê? Ele já lhe deu tudo isso. Eu pergunto a você, Jesus se negou para vir nesse mundo morrer por você, por mim, sim ou não? Jesus saiu das hostes celestiais, deixou tudo para vir nessa terra, para morrer por você, e se houvesse só você, ele iria por você. Ele se negou para que você pudesse ter a vida eterna. Eu pergunto, você vai deixar Jesus ter morrido em vão na tua vida? Você vai permitir a sua vida negar aquele que veio morrer por você? Ele já negou-se por você, por isso que ele pede para muitas vezes nos negarmos por aqueles que estão ao nosso redor e que precisam da nossa ajuda. Eu pergunto a você, Jesus tem paciência com você? Eu vou responder por mim. Oh, e muita. E muita. Se Jesus tem paciência com você, não cabe em você ter paciência também com aqueles que estão próximos a você. E terceira pergunta. Se Jesus já lhe perdoou, se Jesus lhe deu nova chance, se Ele lhe dá nova chance todos os dias, porque as misericórdias do Senhor se renovam quando? Cada manhã, diz a palavra de Deus. Eu pergunto, será que eu falo para alguém que está livre nesse mundo de não perdoar aquele que iria ofender, que cometeu alguma falta? Eu já vi gente, amigo, que vive dentro de uma prisão sem algemas. Eu conheço gente que vive dentro de uma prisão sem grades, porque vivem assim: se ele está aqui, eu não estou aqui, eu estou lá. Se ele chegar aqui, eu vou embora. Vivem dentro de uma prisão de rancor, remoem dores, sentimentos. Eu quero lembrar a você, amigo, que o perdão é libertador. Quando nós perdoamos, não somente fazemos a quem nos ofendeu livre, mas nos tornamos livres das dores, dos rancores e das culpas que matam e nos destroem a vida. A Bíblia nos lembra de que o perdão nos traz paz. Aqueles que perdoam vivem em paz e trazem paz para aqueles que ofendem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: tendo sido, pois, a Bíblia nos lembra, somos justificados mediante a fé. A Bíblia diz que temos sido, pois, justificados pela fé, temos o que com Deus? Paz. O nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm dívidas não vivem em paz. A Bíblia nos lembra de que as dívidas fazem correr os ossos. Quando eu devo, eu não consigo viver em paz, porque eu tenho um preço a pagar. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque a dívida que você tinha com Deus, Jesus veio e pagou o preço por você. É por isso que você pode ter paz com Deus. Alguém sanou a sua dívida com o seu Deus. Sabe, amigos, quando eu já conheço gente que assim perdoa, você conhece gente que perdoa, mas joga na cara o perdão que deu? Diz assim, eu já lhe perdoei, e você vai, já viu gente assim? Quem faz isso, provavelmente é o mesmo que, normalmente, quando você já viu gente que vai para uma festa de aniversário, compra um presente de aniversário, dá um presente de aniversário, dá um abraço, dá um beijo, aí no outro dia bate na porta e diz assim, sabe aquele presente que eu te dei? Tem como você pegar e levar embora para casa, e pegar de volta o presente. Já viu alguém fazendo isso? Já viu algum louco fazendo esse negócio de dar o presente num dia?
No dia seguinte, no outro dia, volta assim, por favor, aquele presente que eu te dei ontem, teu aniversário, eu vim buscar de volta. Tem gente que não faz isso, eu nunca vi alguém com uma loucura fazendo isso. Mas eu já vi loucos fazendo exatamente a mesma coisa quando a gente dá. Amigos, perdão é um presente que é dado sem merecer. Quando nós perdoamos, nós estamos dando de presente nova chance. Quando você joga na cara o presente que você está dando, é a mesma coisa que você está indo lá devolver o presente que você deu. É de presente, é de graça. É porque um dia alguém fez a mesma coisa com você. E sabe, deixa eu lembrar você algo. Às vezes nós queremos limitar o perdão de Deus ao perdão humano. A palavra de Deus nos diz de que Jesus nunca joga em nossa cara o perdão que Ele já nos deu. Você diz amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Jesus nunca joga em nossa cara o perdão que Ele já nos outorgou, o perdão que Ele já nos justificou. A Bíblia nos diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, e por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Jesus não vai jogar na sua cara o perdão que Ele já lhe rendeu. Ele joga nas profundezas do mar, para que ninguém tenha acesso. Será que nós não deveríamos ter o mesmo comportamento com aqueles que estão próximos a nós? Será que nós temos o direito, se Deus não faz isso conosco, será que teríamos o direito de fazer de forma diferente com as pessoas que nos ofendem e que precisam da nossa graça? Você consegue perceber quão grandioso é o perdão de Deus em nossa vida? Talvez eu fale para alguém que talvez não consiga se perdoar porque foi longe demais. A graça, ela não, eu deixo dizer uma coisa para você, a graça do Senhor, ela não é para ser, alguns não conseguem entender também o perdão de Deus. Eu quero dizer para você, não entenda a graça, aceite a graça de Cristo Jesus. Aceite a graça, porque é de graça. É de graça para você. Seria alguém que pagou o preço. Alguém pagou o preço. Sabe, amigos, talvez eu fale para alguém que já foi longe demais e que talvez, às vezes, não consegue sentir que já foi perdoado ou que Deus tem condições de regalar o perdão porque foi tremendamente pecador. A Bíblia nos diz que teve um homem que um dia foi motivo de vergonha para a família inteira. Era um homem que havia sido separado por Deus, era um homem e que havia sido chamado como íntegro e reto aos olhos do Senhor. Mas um dia esse homem fez besteira. A Bíblia diz que ele plantou uma vinha e ele se embebedou. A gente escuta histórias, de pessoas que um dia foram vergonha da família. Se embebedaram, ficaram na rua, por ter que buscar de madrugada. A Bíblia diz que teve um homem que um dia se embebedou e ficou despido na rua, sendo motivo de vergonha para sua família. Quem foi esse homem? Ele diz a Bíblia. A Bíblia diz que um dia Noé foi longe demais. Noé se embriagou e ficou despido na rua, sendo motivo de vergonha para sua família. Mas ainda de que Noé tenha ido tão longe, a palavra de Deus nos diz de que Noé foi alcançado pela graça do Senhor. Amém. E Noé foi considerado um homem justo e íntegro aos olhos de Deus. Porque existe graça mesmo para quem foi motivo de vergonha para a família. Será que eu falo para alguém que já foi mais longe ainda? Será que eu falo para alguém que um dia foi infiel aos votos do matrimônio, do casamento? A Bíblia nos fala de um homem de que deveria esperar uma promessa do Senhor. É por isso que Deus não fez 2, 3 mulheres para um homem e vice-versa. Um homem para uma mulher para um homem. A Bíblia nos diz de que um dia, para resolver o seu problema de não ter filhos, teve um homem que foi e se tornou um adúltero perante os olhos de Deus, tentando ter filhos com uma mulher que não era sua esposa. A palavra de Deus nos diz que esse homem foi quem?
Abraão, que era o representante, um profeta direto de Deus nesse mundo. Abraão pagou as consequências do seu pecado por seu erro. Cujas 3 maiores religiões do mundo se degladem exatamente por esse pecado de Abraão. Mas apesar de Abraão ter ido longe, mas não tendo esperado a promessa de Deus, a palavra do Senhor nos lembra de que ele foi alcançada na vida dele a graça e nova oportunidade perante Deus. E apesar de tudo isso, Abraão foi considerado pai da fé. Porque existe perdão, graça e renovação mesmo para quem foi longe demais. Será que eu falo para alguém que foi mais longe ainda? A palavra de Deus nos diz que teve um homem que perdeu a paciência, era submisso. A Bíblia nos diz que ele perdeu a paciência tirando a vida de um outro homem. E por causa disso ele teve que fugir durante muitos anos. Ele fugiu contra o seu pecado, ele fugiu contra a sua história, fugiu contra a impaciência que teve. Mas a palavra de Deus nos diz que mesmo Moisés, tendo sido um assassino, Moisés foi chamado ainda assim para ser o libertador do povo de Deus. Será que Deus tem planos com o assassino? Será que existe perdão e renovação, nova oportunidade para quem tirou a vida de uma outra pessoa? A palavra de Deus nos lembra de que Moisés é o maior exemplo de alguém que, apesar de ter sido um assassino, foi considerado o homem mais paciente que passou na história dessa vida. É isso que Deus pode fazer na vida de todos que aceitam a graça do Senhor Jesus na vida. Será que eu falo para alguém que foi mais longe ainda? A palavra de Deus nos diz que teve um homem que ele foi duplamente pecador. A Bíblia nos fala da história de um homem que não só foi um adúltero, porque tomou posse de uma mulher que não era dele, para encobrir o pecado dele, e ele se tornou também um assassino, para poder encobrir a gravidez de Batseba. Você conhece esse homem? A Bíblia nos diz que Davi um dia foi longe demais. Davi reconheceu seu erro. A Bíblia nos lembra de que Davi, ele se tornou um hediondo pecador, pagou um preço pesado com sua família pelos pecados que ele cometeu. Mas apesar de tudo isso, logicamente, de que ele não foi considerado o homem segundo o coração de Deus nesse momento. Mas apesar dessas realidades, a palavra de Deus no Novo Testamento nos lembra que ele era um homem conforme os sonhos do Senhor, apesar de ter. Será que eu falo com um adúltero e um assassino ao mesmo tempo e que não consegue se perdoar? Sabe, amigos, a palavra de Deus nos lembra de que o batismo é exatamente esse momento onde somos renovados na graça e no nosso compromisso com o Senhor. O batismo não é para os perfeitos. Algumas pessoas pensam que o batismo em Cristo Jesus existe para aqueles que têm quase asas nas costas e uma areola na cabeça. Não! O batismo é o início de uma caminhada cristã ao lado do Senhor Jesus. É o reconhecimento dos meus erros, das minhas faltas. É o desejo de não ser mais aquele que eu era, aquele quem eu era. O batismo é um marco de um início de uma nova caminhada, de uma nova vida. É a oportunidade que eu tenho de ter o meu passado apagado pelo sangue e pela graça de Cristo Jesus e agora recomeçar ao lado das mãos e daquele a quem eu pertenço para toda a eternidade. Jesus não precisava dar exemplo do reconhecimento da sua morte, da sua ressurreição através do batismo. Mas ele veio para se identificar conosco, nos dando um exemplo daquilo que ele espera de mim e de você. Amigos, o batismo é o nosso reconhecimento de que o nosso coração possui as marcas do sangue de Cristo Jesus. E o nosso coração, as marcas do sangue de Cristo, apesar, ou seja, a partir do batismo, nós somos
seguimos pecadores. Nenhum de nós, quando somos batizados, deixamos de ser pecadores, porque um dia, com a vinda do Senhor Jesus e com esse corpo glorificado, a nossa natureza mudará. A nossa caminhada é uma luta diária contra o eu, para uma conformidade da vontade do Senhor. Mas apesar de seguirmos pecadores, nós somos pecadores que pertencemos ao Senhor Jesus. Amém. Temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O nosso desejo não é seguir errando, é seguir sendo cada vez homens e mulheres mais parecidos à vontade do Senhor Jesus. E sabe, amigos, quão determinante o batismo? A Bíblia nos lembra. Um dia Jesus estava conversando com Nicodemos. E Nicodemos queria saber se quão necessário e como ele poderia herdar a vida eterna. E Jesus disse a Nicodemos, respondeu-lhe Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ele lembrou Nicodemos, para você receber a graça, você tem que ser renovado, renascer da água e do Espírito. E sabe, amigos, esse texto é ratificado no livro de Marcos. A Bíblia nos lembra: quem crer e for batizado, qual é a promessa do Senhor? Será salvo. Mas quem não crer será condenado. Se você crer no Senhor Jesus, a expectativa de Jesus é que você tenha um compromisso público, que você possa ser batizado nele, possa ser morto nas águas simbólicas desse mundo e possa renascer para uma vida onde o Espírito Santo vai tomar posse da sua vida e você vai representar o Senhor Jesus como responsabilidade de agora pertencer a Ele. Ah, meus amigos, há histórias que eu poderia contar a vocês. Eu quero contar duas histórias para a gente poder terminar. Uma delas tem que ver para aqueles que têm dificuldades para perdoar aos seus semelhantes, ao entender o tamanho do perdão do Senhor. Você lembra da parábola do pagador infiel. Eu não sei se você sabe detalhes dessa história, eu já fiz contas. A parábola do pagador infiel é aquele camarada que a Bíblia diz que devia ao rei 10.000 talentos. A Bíblia diz de que, apesar de ele dever ao rei essa quantia enorme, o rei foi e perdoou. Mas a Bíblia diz que quando ele saiu na esquina, ele encontrou alguém que devia para ele quanto? Quanto? 100 denários. E aí, ele botou aquele camarada na prisão, até pagou 100 denários, e quando o rei descobriu que ele não tinha feito o mesmo por um valor muito menor, ele foi posto na prisão, porque ele não tinha como pagar mais aquele valor. Você tem ideia quem você representa aqui nessa história? Sabe quem nós somos nessa história? Sabe quem você representa nessa história? Eu espero que o final da sua história seja diferente do final da história dessa parábola. Nas parábolas de Jesus, nós sempre representamos alguém. E sabe quem somos nessa história? Exatamente o pagador infiel. Sabe por quê? A dívida que você tinha com o reino era de 10.000 talentos. Você sabe quanto que é 10.000 talentos? Eu vou dizer para você quanto que é 10.000 talentos. Um talento era um total de 35 quilos das moedinhas de denários de prata somadas. O salário daquela época era, o salário mínimo era o salário de um denário, que era uma moedinha de 7 gramas. Todos os dias que o trabalhador tinha, ele recebia o seu pagamento, que era esse denário de 7 gramas. Se aquele trabalhador, durante um ano inteiro, trabalhasse no sábado, eu vou fazer a conta, mesmo trabalhando no sábado, não era trabalhar no sábado, mas trabalhasse no sábado o ano inteiro, sem faltar um dia, sem faltar nada, trabalhasse todos os dias, sem feriado, sem nenhum, durante um ano inteiro, ele ia conseguir juntar com a somatória daquelas moedinhas de prata, que pesavam 7 gramas, um total de pouco mais de 2 quilos. Para ele conseguir juntar um talento, sabe quantos anos ele ia precisar, trabalhando todos os dias da sua vida, sem faltar um dia? Ele ia precisar trabalhar cerca de 17 anos para juntar um talento. Sabe quanto que é? Sabe quanto que é 10.000 talentos? São 166.667 anos de trabalho.
Eu pergunto a você, a dívida tinha como você paga? A dívida que você tinha com Deus era impossível de ser paga. Nós somos um pagador infiel. Pois Jesus enviou o seu Filho para pagar a dívida que você tinha. Amém, Senhor. Será que você tem direito de não perdoar aqueles que lhe ofenderam? Será que você vai fazer diferente daquilo que Deus fez com você? Deixa eu dizer algo para você. Não importa o que alguém possa ter feito contra você. Escute. Fale menos que a dívida que você tinha com Deus. Fale menos do que a dívida que você tinha com Deus. E Deus lhe perdoa. Quando nós perdoamos as pessoas, nós não as perdoamos pelos méritos delas. Nós as perdoamos porque um dia, pela graça do Senhor Jesus, nós fomos também perdoados. Amém, Senhor. É pelo Senhor Jesus. É por Ele que nós perdoamos a quem nos ofende. É isso que diz o Pai Nosso. Quando nós pedimos perdão para o Senhor, nós dizemos, Senhor, perdoa-nos. Porque eu posso lhe dizer, eu tenho autoridade para dizer, porque como eu fui um dia perdoado pelo Senhor, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Mas eu quero contar uma última história. Talvez você já escutou histórias sobre esse homem chamado Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi considerado presidente dos presidentes. É impressionante ver o orgulho americano sobre esse homem. Você conhece toda a história, algumas histórias, enfim, sobre Abraham Lincoln. Mas Abraham Lincoln, ele teve um algoz durante a sua vida que talvez você conheça pouco. Esse camarada que está do lado dele. Abraham Lincoln, você sabe, ele está aqui do lado do meu lado direito. E Edwin Stanton é considerado um algoz de Abraham Lincoln por muitos e muitos anos. Enquanto Abraham Lincoln queria salvar o seu país, queria ser um líder que fizesse diferença onde ele estava, Edwin Stanton era um estadista, era um camarada tremendamente forte e reconhecido, jornalista. E ele escrevia atrocidades contra Abraham Lincoln. Ele não cria de que Abraham Lincoln poderia ser alguém que seria um líder que poderia mudar o país. E quando Abraham Lincoln tentava se candidatar, Edwin Stanton, ele escrevia barbaridades. E muitas vezes Abraham Lincoln foi perseguido e perdeu oportunidades por esse jornalista que era um algoz dele, que era alguém que tinha muita credibilidade no país. Era alguém que era ouvido pelo país. Mas um dia, você sabe, Abraham Lincoln, ele se tornou presidente dos Estados Unidos. E Abraham Lincoln, ele tinha um tremendo desafio, porque em meio à sua liderança, houve a Guerra da Secessão, onde os estados do sul dos Estados Unidos queriam a libertação, os estados do norte queriam a libertação dos escravos dos estados do sul, não queriam, o país estava dividido. E entre tudo isso, Abraham Lincoln perdeu o seu secretário de defesa. Era alguém que era determinante no meio dessa guerra. E agora Abraham Lincoln tinha que escolher um novo líder para poder governar com ele o país. E pasmem vocês, Abraham Lincoln precisava escolher um homem influente, um homem que pudesse mexer com as massas, um homem que pudesse alcançar corações, um homem que pudesse ser seu braço direito. Sabem quem Abraham Lincoln escolhe? Abraham Lincoln escolhe para ser o seu braço direito, o seu maior algoz. Edwin Stanton. Você sabe que Abraham Lincoln foi assassinado. O país chorou, a família chorou, todos choraram. Mas a história diz de que abraçando o caixão de Abraham Lincoln, Edwin Stanton chorava aos berros e dizia: aqui morreu meu amigo. Aqui morreu alguém que sabia o que era perdoar. Hoje eu quero lembrar a você de que Deus está disposto a perdoar você. Amém, Senhor. E é o que vai acontecer exatamente. Pode passar o último slide para mim? É o que vai acontecer. É o que vai acontecer, meu amigo, hoje, no batismo que nós teremos aqui.